a gente precisa entender o que é uma emoção. Yuri, a minha percepção é de que a maioria de nós não entende o próprio conceito daquilo que a gente chama emoção. Na verdade, o que é uma emoção? Um estado transitório na verdade, de uma neuroquímica, né? Se você for ver, mistura um pouquinho ali e sai alguma coisa. Então as emoções, elas são comunicadas ao corpo neuroquimicamente, ok? Mas não quer dizer que isso seja a emoção em si. Vamos entender o que é emoção. O que é uma emoção? Emoção é um conteúdo. Emoção é uma informação que o nosso corpo tem de uma determinada realidade. Emoção é uma estrutura que ela também é genética. E eu vou trazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para você. Eu estou conhecendo hoje pela primeira vez um cara que tem TDAH. E ele tem um TDAH e tem um canal muito bacana no YouTube, no Instagram, TDAH Descomplicado. Ele terminou de ter uma filhota. Oi. Sim ou não? Vamos lá, vamos entender. E aí o que acontece? Nós temos a tendência de olhar para os filhos como anjinhos, seres imaculados, que nascem zeradinhos, limpinhos, né? Essa ideia de que é tudo lindo, meu bebê. Tudo né? perfeito. Se ele tem uma raiva é porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas não é dele. Essas coisas, então, a gente tem a tendência de olhar como um anjinho, né? Sem asa, mas um anjinho ali, né? É verdade. Quando, na verdade, se a gente for olhar para a neurobiologia do ser humano, a gente vai entender que isso é uma falácia, isso é uma ilusão. Porque o que acontece? Qual é o foco da nossa espécie? Qual é a coisa mais importante dentro da qual a nossa espécie é focada? Se reproduzir? Talvez. Mas para Multiplicar isso a espécie. Isso. Perpetuar a espécie. Pronto. Né? Talvez. Se chama sobrevivência. Sobrevivência, Sobrevivência é o foco central da nossa existência. Se a gente for olhar bem a fundo, todas as espécies vão ser assim. Você vai olhar uma árvore, né? Você vai ver as nossas mangueiras espalhadas aqui em Brasília, Muitas. né? Ou sei lá, as amoreiras, que tem muita também. Qual é o projeto de uma árvore como essa? Espalhar suas sementes, ok? Então, isso durante bilhões de anos foi criando formas, cores, sabores, de modo que insetos, animaizinhos pudessem degustar daqueles, né, frutos e espalhar as sementes para que isso pudesse ser, né, levado para todos os lugares. Isso se chama sobrevivência, espalhar, né, a sobrevivência de uma espécie. Nós somos assim. Né? O ser humano é assim, todas as espécies é assim. Então, qual é o foco do nosso corpo, Yuri? O foco do nosso corpo se chama sobrevivência. E para que a gente possa sobreviver, o corpo entendeu um mecanismo sem o qual ele não consegue chegar em lugar nenhum. O que é que garante do meu corpo a sobrevivência? Ter energia, se alimentar, conseguir fazer com que as funções cerebrais estejam plenas. Não sei. É muito mais simples que isso. A palavra se chama proteção. Entendi. Se eu estou protegido, eu vivo. Nada de mal vai acontecer comigo. Eu estou protegido. É. Eu posso estar de bucho cheio, atravessar a W3, vir um ônibus e acabar comigo e eu morrer. Eu posso estar respirando bem, tá com muita energia, mas vir um agressor, vem e me mata. A natureza pensou muito de uma forma... Nós somos ainda estruturados de uma forma selvagem, né? Como se o nosso corpo entende que nós estamos na selva ainda, nas estruturas muito primitivas. Então, o foco do nosso corpo é sobrevivência e é proteção. E quem é que garante no nosso corpo a nossa proteção? O cérebro.
Talvez o cérebro ter que controlar e saber, ó, você não pisa aqui, não sobe ali. Talvez. Interessante resposta. Na verdade, quem garante a nossa proteção são as nossas emoções. São as nossas emoções que são os sinalizadores para que o nosso cognitivo, o nosso racional tome ações. Entendi. Então, vamos falar de uma emoção. Medo. Se você tem medo, você se protege. Se você não tem medo, Você avança. você avança. Tem muita gente que está parada na vida porque Medo excessivo. medo excessivo, mas conscientemente ela sabe o que ela precisa fazer. Ela tem tudo aquilo, toda a cartilha certinha para... E ela muitas vezes diz assim, cara, eu faço tudo certinho, mas eu não avanço. Eu acho que eu tô com uma coisa ruim. Sei como é que é. Quando, na verdade, a coisa ela é muito mais simples. Só que, Yuri, nós não fomos formados na escola das emoções para entender as nossas emoções como comunicantes. A sociedade não leva isso em consideração, talvez? A sociedade nem sabe para que serve o medo. Medo, para nós, Homo sapiens sapiens, é uma coisa ruim. É uma coisa que nós precisamos vencer para conseguir chegar em algum lugar. Que conversa é essa, menino? Levanta, tá com medo? Pois vai com medo mesmo. O medo é uma coisa que a gente tem que superar de qualquer jeito, é verdade. Tá vendo? Senão você não avança. Então, a nossa estrutura histórica, civilizatória, começou a chamar as emoções de inimigas. Aquelas que eu tenho que derrotar, eu tenho que vencer. Então, numa metáfora do campo, você tem que ser aquele trator que passa por cima das suas emoções e vai com ela de qualquer jeito. Passa por cima. Fica lá, mas fica por baixo. Então, veja bem. As emoções, Yuri, são os nossos comunicantes. Aí que vem o interessante. Comunicantes do quê? Comunicantes de perigos. Sobrevivência e quem ameaça a minha sobrevivência. As nossas emoções são informações, são dados que nós carregamos no nosso HD, só que curioso, nós comunicamos geneticamente para os nossos filhos. Por quê? É como se você pegasse o seu HDzinho interno e fizesse uma simbiose com o HDzinho da sua esposa e ali nascesse um novo HDzinho com uma síntese daquilo, dizendo assim, cuidado. Então olha que interessante, Yuri. As coisas que você carrega dentro de si são as coisas que você já recebeu dessa estrutura parental. Ou seja, seu pai, sua mãe, com as estruturas que eles já tinham, te comunicaram e ali você já veio evolutivamente mais preparado, mais forjado durante 9 meses para quê? Para a sobrevivência. E repetindo o ciclo. Repetindo o ciclo. Olha que interessante. Então, suponhamos que a sua mãe era aquela criatura maravilhosa que falava com todo mundo, caridosa, bondosa, mas não só ninguém a conhecia por dentro, como também ela não se conhecia muito por dentro. Mas ela soltava às vezes alguns chavões e dizia assim, nossa, mas esse mundo está cada vez mais perigoso. As pessoas estão cada vez mais violentas. Nossa, mas a gente já não pode mais nem andar na rua direito. Nossa, mas tá tudo mais difícil. Isso, na verdade, é uma reverberação, né,
comunicada de uma sensação. De uma sensação, de uma emoção que a minha mãe tem. De uma emoção que ela tem. Que, na verdade, está comunicando o quê? Uma insegurança, um medo. Esse medo já existia dentro dela antes de você nascer? Sim. Provavelmente. Então, o que acontece? No processo gestatório, então, ela engravidou de você, no processo gestatório, a primeira coisa que o corpo vai comunicar são os perigos. Verdade. E onde vão ser comunicados esses perigos? Através das emoções, que são as sensações. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.